O livro para esta manhã é Atos dos Apóstolos. Nosso culto logo mais às 18 horas. Pastor Otávio com toda a equipe estará aqui para ministrar a palavra de Deus. O capítulo é 17. Falando sobre o discurso de Paulo em Atenas, verso 16 em diante. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, quando eu falo chamar a atenção, é despertar para a beleza desta leitura. Como você vai descobrir algumas coisas tão importantes. E quando eu falo, vamos fazer leitura responsiva, nós estamos tentando ajudar a você também a ler em voz alta. Porque há pessoas que têm muita dificuldade de ler até bem, mas só ler silenciosamente, né? Mas é bom você também ler em voz alta. É uma dinâmica, né? A gente aprende, não sei se hoje o colégio está fazendo isso, não sei. Da leitura dinâmica está dando? Acho que nem dá quase, né? Minha época de estudar, a professora fazia leitura dinâmica para todos participarem, e ela queria que viesse à frente com o livro aberto para ler para a turma. Quantos passaram por essa época? Era uma época boa. Hoje está difícil. Hoje você vê pessoas que não sabem ler. Há pessoas que não sabem fazer uma conta de multiplicar, de dividir, se botar aí para ele fazer, ele não sabe fazer, só na máquina. Então isso parece que isso aí atrapalha um pouco a mente das pessoas, né, de não avançar. Então esse é o meu desejo, é que você leia em voz alta. Porque aqui nós estamos falando de um acontecimento, né? Estamos falando de algo que aconteceu nesta viagem missionárias que Paulo empreendeu. E ele aqui vai... E quando você fala a igreja de Atenas, e lá na frente Corinto, né? Cidades grandes que existiam, né? Então, até hoje existe essa cidade. Se você pegar o mapa, você vai descobrir. O discurso de Paulo em Atenas, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Que coisa interessante. Em face da idolatria dominante naquela cidade. Verso 17 diz, por isso, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer este tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isto. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentualmente religiosos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo Ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Nós temos dois versículos aqui que eu vou usar com mais frequência. O primeiro é o 28. Pois nele vivemos, vírgula. Que coisa fantástica. E nos movemos, vírgula, e existimos. Versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, porque ele é justo, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Oremos. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a meditar um pouquinho nesta palavra e assim nos prepararmos para nos assentarmos neste banquete que o Senhor tem preparado para todos nós que estamos aqui nesta manhã. Porque a mesa do Senhor é um momento todo especial, quando o Senhor convida para sentar à mesa todos os seus convidados, e é o que nós faremos daqui a pouco, para cumprir a Tua palavra, que diz que devemos fazer todas as vezes que nós nos reunirmos, e isto faremos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. É muito comum a pessoa dispersar. Em dado momento, a sua mente vai para outro lugar, distancia, né? Daquilo que você leu e que falou. E eu gostaria de cativar a sua mente para que nós vamos falar aqui nesta manhã. Nós vivemos dentro deste mundo, ou universo, o qual nós fomos colocados por Deus. Sendo assim, tudo pertence ao Senhor. E nós vivemos nele, neste mundo, uma vez que Ele nos criou para expressar a sua glória. Então eu começo a entender que ninguém tem nada. Eu não sou dono de nada, você não tem nada. Tudo que você tem pertence a alguém, ao Criador, ao que fez. Tudo que você é Ele. Sua casa é dele. Esta roupa que você está vestindo é dele. Estes óculos dele. O carro é dele. O dinheiro que está lá no banco seu, graças a Deus você tem, é dele. Ele colocou você neste mundo para expressar a glória dele. De que maneira? Quando você o aceita como Senhor e Salvador, você usa tudo de graça que Ele dá para você viver e ter prazer. Tudo isso que nós temos nos dá prazer.
É claro que dá prazer, não é? Você entrar no seu carro, sair, viajar, passear, isso dá prazer, dá, mas tudo é dele. E quando nós começamos a compreender que tudo que eu tenho pertence, você não tem filhos, eu não tenho filhos, você não tem netos, você não tem, tudo é dele. Porque foi ele que colocou na sua casa essas crianças para você colocar e ter prazer na família. Mas você não pode ser aquela pessoa, meus filhos, não, porque meu filho tem que ser assim. Você não é dono, o dono é ele. E quando você tem esta compreensão, as coisas ficam mais fáceis, irmãos. Quando você começa a entender que tudo é ele que coloca ao nosso dispor. Você descobre que quando Deus, prenda essa página aí se você puder, quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele usou aqui uma expressão muito interessante e que às vezes nós passamos e não damos tanto valor ao que ele falou. Quando ele chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, eu só vou ler 2 versículos. Disse o Senhor a Abraão, o que ele diz? Sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele está dizendo, Abraão, essa terra que você estava aí não é sua. A que você vai possuir também não será. Eu vou te guardar na terra por onde você andar. Mas ele usou uma expressão no versículo de número 2, extremamente importante. Olha o que ele disse aí. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, vírgula, e te engrandecerei o nome. E o que ele disse mais agora? Se tu uma bênção. E nós às vezes esquecemos deste item, de sermos uma bênção. Se tu uma bênção. Tudo o que acontece na vida, na nossa vida, irmão, vem dessa palavra, da família de Abraão. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você entra nesta família abençoada. Por quê? Porque o Deus é o grande abençoador. Como ele disse a Abraão, ele diz a minha igreja. Então quando você entra nessa família, você entra numa família de gente abençoada. Você está entendendo? Nós somos abençoados por Ele, porque estamos debaixo desta palavra. Volte lá para onde nós estávamos, para seguir um pouquinho mais. Embora o ser humano tente se distanciar, vivendo por conta própria, ele não pode criar o seu próprio mundo. Por mais que a pessoa tente ser independente e ter as suas ideias, você não consegue, porque você está dentro de uma terra que não pertence a você. Mas a arrogância da pessoa é muito grande, de querer andar por conta própria, criar o seu próprio mundo. Você não pode criar um mundo onde já existe um mundo. Você não pode criar um ambiente onde o ambiente já tem um dono. Como é que eu vou criar uma coisa se já tem um dono? Eu estou tentando dizer para a mentalidade das pessoas. Ninguém pode criar, ele não pode criar o seu próprio mundo. Por quê? Porque vivemos dentro de uma comunidade que tem um único dono, que é Deus. E quando a gente entende e começa a pensar assim, as coisas ficam mais fáceis, irmãos. Achar que tudo é de Deus e é de Deus. E quantas pessoas querem viver independente, criar a sua própria vida? Você não consegue, você está dentro de um ambiente que não é seu, é de Deus. Mas como filho, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos oferece. Você bebe água, a água não é sua, a água é de Deus. Não é verdade? Eu sei que tem gente aqui que vai hoje comer arroz. No mínimo 50 pessoas que vai comer arroz hoje. Você plantou arroz?
Você não sabe nem o que é plantar arroz, né? Você não sabe o que é andar dentro do brejo. Sabe o que é brejo? Você não sabe também o que é brejo, né? Nunca foi pobre. No entanto, você chega e lá no mercado não tem vai, pega o pacote. Não, eu queria aquele, é o grão mais longo. Eu quero esse aqui que é mais amarelinho. Ainda faz exigência. Pega feijão, né? Pega feijão. Não fica, meu Deus, tudo é de Deus, irmão. Ao chegar para comprar o seu arroz, tio João, tio Zé, qualquer outro, tia Claudionor, você diga: Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado condição para adquirir as coisas, o Senhor tem me sustentado, porque tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Então ninguém pode criar o seu próprio mundo, viver independente. O poder de Jesus, ao vir a este mundo, trazendo todo um projeto do Pai, que é restaurar o mal que foi feito por Adão, e salvar e libertar o ser humano. Ele, Jesus, nasce, cresce, morre, ressuscita. E ele diz lá em Mateus capítulo de número 28. Vou dar trabalho à sua mente hoje um bocadinho. Esta mente maravilhosa que Deus te deu. Tudo é de Deus, a sua mente é dele, sua inteligência é dele, tudo é dele. Mateus 28. Olha que coisa fantástica. Jesus tinha acabado de fazer o seu trabalho. Nasceu, cresceu, andou por lá, pela Galileia, para lá, né? Multiplicou pão, fez um monte de coisa, né? Aí mataram ele. Morreu. Ele ressuscita, volta, se apresenta não para os estranhos, mas para os seus. E ele disse uma palavra em Mateus 18, 28 e 18, que diz o seguinte, versículo 18 diz assim: aproximando-lhes Jesus, falou o quê? Toda autoridade me foi dada, onde? Tudo. Toda autoridade é dele. É ele que tem todo o poder. O diabo tem poder? Tem, mas é limitado. Por quê? Porque ele amassou a cabeça da serpente. A serpente está sem poder, mas ela ainda tem poder de influenciar, de manipular com a vida das pessoas que o rejeitam a Jesus Cristo. Ele pode fazer esse trabalho. Então todo o poder me foi dado. Então, na terra, no céu, tudo, ele tem autoridade sobre todos, sobre a humanidade. Então tudo está sujeito a ele. Eu diria, irmãos, que a grande dificuldade que todos nós temos neste mundo é reconhecer os nossos limites ou as nossas limitações. E às vezes nós temos uma doce loucura, que eu não sei se é doce, devia ser uma amarga, né? Pensar que você pode fazer alguma coisa por si mesma. O que Jesus disse em João, capítulo de número 15 e verso 5? Você consegue lembrar isso? O que ele disse lá? Ele citou aquela parábola ali da árvore. Volte algumas páginas atrás do texto que você vai encontrar. João, capítulo 15. Por isso que eu falei que os irmãos iam ler um pouquinho mais hoje. Aqui ele fala sobre a videira e seus ramos. Ele está tentando dizer a você, a mim, a todos nós, que você não é tão autônomo como você pensa. Que você não é tão dono de si como você pensa. Ele está tentando dizer isso para mim e para você, para todos nós. Pastor, eu fico olhando o pastor com arrogância, querendo mandar na vida de todo mundo, papai, e querendo dizer que vai acontecer. Ele não é dono de nada. Tudo pertence a Deus. Então ele diz aqui no verso capítulo 15 de João:
Olha Joãozinho aí. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Ele corta, e a todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Ele está falando aqui da poda, né? Você sabe que uma fruteira, quando ela termina de dar os seus frutos, depois de abençoar, deu um bocado de tangerina pocana, aquelas bonitas, e depois que ela acaba de fornecer tudo para você, você tem que pegar uma tesoura e ir lá e cortar. Todos aqueles galhos que já deu fruto, você tem que cortar, podar. Tem que podar por dentro para deixar o sol entrar nela ali, para poder ele regar bem o tronco, o caule, né? Caule, né? Não esqueci do tempo que eu estudei ainda não. Falange, falanginha, falangeta, eu aprendi esse negócio todo bem muito. Eu era aluno muito aplicado. Você está entendendo? Então por que você poda? Você está dando a ela vida, está tirando o que está morto. Porque aquele galho que deu aquela fruta, ele não vai dar outra fruta, você tem que tirar, porque ele vai ficar sugando todo o suco da árvore. Por isso que tem que haver poda. Uva também tem que haver poda. Você já viu como é que poda a uva? Chega lá, quando a época termina, eles só vê o tronco, não vê nenhuma folha. Aí ela vai brotar, mas ela nasce com a força, sabe por causa de quê? Porque não tem nada sugando ela vai resplandecer. Dá uma olhadazinha mais uma vez. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que tem fruto limpa para que produza mais fruto. E ele diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E aqui no verso 4 ele diz o seguinte, leia comigo: permanecei em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. E no verso 5 ele diz o que? Leia: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. E ele diz a razão. Por quê? Ninguém pode fazer nada se não for pelo Senhor. Mesmo não reconhecendo, é Ele que dá. É Ele que faz todas as coisas. E quando você então começa a entender isso, a sua vida começa a entrar num processo melhor. Este cenário, agora vamos ver rapidamente o texto aqui. Este cenário que Paulo encontrou lá em Atenas, entre os religiosos, creio que não é diferente de hoje. Permita-me falar, ouça bem, me permita falar, não é uma crítica, mas é só para acordar pessoas. Ouça bem, se você entrou aqui nesta manhã, ouça bem o que está dizendo a palavra do Senhor. É preciso que a gente entenda este cenário. Paulo, então, ao chegar ali, no verso de número 23, ele diz assim: porque passando e observando os objetos do vosso culto, eu encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois este é que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo então chegou naquele ambiente religioso e ele disse, porque eles perguntaram: o que é que esse tagarela está fazendo? Você sabe o que é um tagarela? Tagarela é aquela pessoa, para eles, que quando carregava o saco de mercadoria, caía no chão aquela sobra, ele pegava aquela sobra para viver. Era uma pessoa também que falava demais. Em outras palavras, fuxiqueiro, que eu não sei nem o que é isso, né? Por isso que diz uma canção: falador passa mal. Não sei se é por isso, mas deve ser. Então, eu creio que não é diferente hoje, onde o homem
cria o seu próprio mundo e cria também os seus objetos de culto. Ouça bem, o homem hoje, ele quer criar o seu próprio mundo, ele acha que é independente, ele acha que resolve tudo sozinho, mas por uma questão do íntimo que ele foi criado para adorar, então ele vai ter que expressar a sua adoração em alguma coisa. E esta alguma coisa é quando ele cria os seus próprios objetos de culto. Alguém diz assim: o Brasil é de Nossa Senhora Aparecida. Quem falou isso? Quem falou? E ainda diz que encontraram dentro do rio, o pescador encontrou. Você está entendendo a mentalidade do ser humano? Tem lugar que você entra lá. Eu quando ia lá na Granfino, na época eu estava comprando isso aqui e o estacionamento, lá na mesa do seu Silvio, tinha uma mesa grande lá, ele sentava na mesa, ele descosta, lá atrás dele tinha o maior São Jorge lá com a lâmpada acesa lá. E aquilo era o protetor dele, segundo ele. Por quê? Porque ele criou o seu próprio protetor. Mas só que esse protetor não protege. Pelo contrário, ilude a pessoa a se tornar prisioneiro daquilo que ele próprio criou. E quantas pessoas vivem assim? Refém. Você olha no carro, eu olho os carros. Tem um bocado de carro, Deus é fiel, mas não sei o que, mas também está lá, aqueles grafos lá com São Jorge no meio, mas não sei o que. Você viu lá no carro o terço? Não sei se você já prestou atenção. Ouça bem, não estou querendo criticar, eu estou dizendo que este é o cenário que Paulo encontrou lá em Atena. Um pessoal religioso, mas não sabia quem era Deus. Criaram o seu próprio mundo e o seu próprio objeto de adoração. E este é um dos grandes problemas do nosso país. Infelizmente, acontece nos dias de hoje. Então, o homem cria seu próprio mundo e seus objetos de culto. A pergunta que fica é: qual será o seu fim? Porque a Bíblia diz que só Jesus salva. Só Ele. Então eu não posso criar qualquer imagem pensando que aquilo vai me salvar, porque não tem poder, porque Jesus disse que todo o poder foi dado a Ele. Ele tem poder lá em casa, na sua casa, em tudo que você... É Ele que tem poder. Mas essas influências têm perturbado a um bocado de lares. Um bocado de famílias têm sofrido por colocar o seu altar para os deuses desconhecidos, se bem que não é desconhecido. Então este é o cenário desta palavra. Paulo era um homem educado. Ao entrar ali, e Deus deu a ele uma luz tão grande, ele diz: não, passando por ali eu vi que vocês são realmente religiosos, né? Puxa, eu fiquei espantado, né? Tem para todo gosto, em cada lugar tem um altar. E eu vi umzinho lá que está ao Deus desconhecido. É esse que eu quero falar com vocês. Esse que vocês não conhecem. Então foi por isso que ele chegou. Agora você olha o texto, como ele é lindo. A partir do verso 24, Paulo então explica para eles. Aí você entende o texto, quando você lê com atenção. No verso 24, ele diz assim: porque aqui no verso 23 ele diz: ao Deus desconhecido é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então ele está falando da qualificação para eles desse Deus desconhecido. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ou seja, não adianta que você não vai botar Deus numa gaiolinha. Verso 25, nem é servido,
por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha para mim, é Ele que dá. Você está vivendo com um ar que não é seu, é dele. É ele que bota os seus pulmões para filtrar. Por isso que o fumante atrapalha, porque ele vai tapando os veltros. Eu tô muito sabido agora, não estou? Os veltros, né? Do pulmão. Diga para o irmão, quem lê sabe mais, fala com ele aí para mim. Quando você está dormindo, você foi aonde? Ele bota você naquele berço. Tem uns que gostam de travesseiro alto, outros baixo, que gostam de travesseiro bem baixinho, quase rente, para respirar direito. Você bota assim, prende o pescoço. Então, você chega ali, ainda bota um pijama, legal, né? Eu não sei dormir sem pijama. Eu não posso. Eu só durmo de pijama. É bacana. Minha mulher começa a falar, daqui a pouco já não me encontra. Ela deve estar aí sentadinha ali atrás me ouvindo. Dentro de 2 minutos ela não sabe. Cadê Rubem? Rubem está na mão do Altíssimo. Isso é um milagre de Deus. Você está entendendo? Milagre. Ele te dá 8 horas no mínimo para você descansar o seu corpo, para no outro dia você estar ativo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Tudo que Ele fez, todas as coisas. Louvado seja Ele. Toda honra a Ele, toda glória a Ele. Ele fez todas as coisas. Ele continua a leitura, eu vou terminar para a gente poder participar da comunhão. Ele diz assim, vamos continuar, versículo 24. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele mesmo, o quê? Senhor do céu, da terra, não habita em santuário feito por mãos, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá o quê? Vida e mais o quê? Respiração. Ah, meu Deus do céu, que coisa boa. Versículo 26, de um exemplar que Deus fez, né? Toda a raça humana. Aí terminou ali no dilúvio, depois da família de Noé seguiu a radiação. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um. Agora aqui nós temos, irmãos, segredo deste assunto. E quando você entende isso aqui, a coisa muda. Versículo 28. Pois nele, olha para mim, você não tem vida sem ser nele. Você não tem. Ontem, quando eu saí daqui da consagração,
Chega lá antes da Ayrton Senna, corpo de bombeiro, parado lá, um monte de gente ficava passando. Um plástico em cima de uma pessoa lá que foi morta, e estava lá o sangue escorrendo no asfalto. Porque a vida pertence a Ele. A vida é dele. A hora que acaba. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender. E ele tentou então dar uma explicação para eles aqui. Eu vou concluir, estou devagar para você entender isso aqui. Pois nele nós vivemos. Você não tem vida sem ele. E nos movemos. Você só se move porque ele está dentro de você. Pela sua mente aqui, nós temos uma turma de nervos aqui, que ele faz com que eu quero botar mente, eu quero a direita, pronto, mente à esquerda, tudo está aqui dentro, mas tudo é dele, é que dá os movimentos. Nós então vivemos, nele nós vivemos, e nos movemos, e existiu, porque eu não existo sem ele. Por isso é que Paulo disse, né? Pois agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora é pela fé. Glória a Deus por isso, né? Agora aqui chega no verso 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou seja, você pode construir o objeto da sua adoração de ouro, de prata, do que quiser. Ele diz, não é assim que funciona com Deus. Prata ou pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, e aqui ele diz, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora porém notifica, ou seja, dá ciência aos homens, que todos em toda parte se arrependam. E aqui nós temos agora o fechamento. Muito forte isso aqui. Paulo então dá para eles uma aula sobre o Senhor Jesus e o Pai. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Aqui está a revelação da morte e ressurreição do Senhor. Então aqui ele diz, e ele completa no versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ele destinou, e acreditou diante de todo, ressuscitando entre os mortos. Então, por fim, Paulo fala agora, não do Salvador. Até então o Salvador está salvando, mas ele diz agora para ele, mas daquele dia em diante, ele vai usar esse mesmo Jesus Salvador, humilde, multiplicador de pão, esse mesmo Jesus que ele disse para Lázaro, né? Sai do túmulo, aquele mesmo que disse para a viúva de Naim, ô menino, levanta, sua mãe precisa de você, aquele mesmo Jesus. Ele agora lá estará com a sua torga. Quantos sabem o que é torga? Levante a mão. Torga é aquela capa que o juiz usa. O juiz não pode sentar naquilo se não usar aquela capa por cima da coisa. O nome daquilo é torga. Aquilo ali é símbolo de autoridade. Então, aqui nós temos o grande perigo das pessoas que criam seu próprio mundo e acham que são dono, mas um dia você vai ter que aparecer diante do homem da torga. E aquele não vai passar a mão na cabeça, porque ali ele está ou para jogar, ou para o inferno, ou para a glória. Porque todos terão que chegar diante dele. Por isso é que Paulo falou para eles, orientou, e é o que eu deixo para os irmãos esta manhã. Todos nós precisamos entender isto, que um dia o seu mundo é pequeno. O mundo que você cria é limitado. O mundo que ele cria é amplo.
e um dia chegaremos diante do Senhor. E esperamos nele entrar para o gozo eterno. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. E se você entrou aqui dentro, que ainda tem infelizmente, essa prisão de adorar certas coisas, acender uma velazinha para as almas, saiba que isso aí vai te atrapalhar a sua vida. Isso vai te anular. Você não vai poder encontrar o seu Senhor na glória. Oremos. Pai querido, nós queremos agora aceitar o convite do Senhor para sentar à mesa do Senhor. E eu te peço nesse momento que esta palavra continue trabalhando no coração de cada pessoa. Ao sairmos deste lugar, possamos ter esta consciência de que o meu espaço é muito pequeno, o de Deus é melhor. Abençoa, portanto, todos os convidados do Senhor, para vir à mesa nesta manhã, sentar, comer, beber e sair daqui renovado, restaurado, porque este pão e este vinho restaura a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa esperança, tudo mais é restaurado em nós. Portanto, abençoa este momento, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar nossos irmãos que nos ajudem.